pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a Goetia luciferiana. É um tema que eu recebo muitas perguntas, tá? Goetia é uma palavra que vem do grego e simboliza mais ou menos feitiçaria, tá, pessoal? Antigamente era a forma de descrever os magos que evocavam os espíritos dos mortos, ou seja, uma atividade ligada à necromancia. E esses magos, muitas vezes, eles uivavam ou cantavam em voz alta sobre os túmulos desses espíritos, para poder fazer essa convocação, tá? Daí, né, a sua ligação com necromancia, daí a associação à palavra Goécia a uivo. E nesses rituais de necromancia haviam libações, tá, com sangue, oferendas, e eram realizados em lua cheia, para buscar o conhecimento e o poder dos mortos. Essas práticas, elas se relacionam também com a tradição, tá, e a religião babilônica e suméria. Então, na Goetia, esses rituais, né, eles visam coisas do dia a dia, né? O objetivo é conseguir conhecimento, poder, sexo, vingança, proteção. O luciferianismo vê nisso, tá, uma forma de buscar resultados imediatos quando você está usando a magia, mas também, né, uma forma do adepto negro, né, que é o adepto luciferiano, se conectar melhor com as energias e se transformar, atingir um estado em que o inconsciente e o consciente se unem para melhorar a sua vida e sua compreensão do mundo, certo? A Goetia luciferiana é uma abordagem específica para trabalhar com os espíritos do Grimório Ars Goetia, tá? Que é parte do Grimório Lemegeton, das clavículas de Salomão, e é reinterpretada a partir de uma perspectiva luciferiana, certo? Esses rituais eles são adaptados com nomes de poder, que são utilizados de forma diferente, tá? O fundamento diferente e outros nomes de poder. Porque para o Ford, né, que é um grande autor da Goetia luciferiana, as três chaves da magia, vontade, desejo e crença, as que regem todo tipo de magia e determinam a sua eficácia ou não, elas fundamentam essa troca de nomes. A gente tem, né, a obra do Michael Ford, o livro chamado Goetia luciferiana, que é uma publicação do ano de 2007. Essa publicação, né, ela teve uma tradução em PDF que circula na internet, que é uma tradução não oficial, tá, pessoal? E posteriormente a gente tem uma nova versão desse livro, que é um pouco mais abrangente e mais completa, que é esse livro aqui, tá? Que vocês encontram na editora Via Sestra, tá? É a única autorizada a tá fazendo a venda desse livro aqui no Brasil, certo? Bom, e dentro da magia luciferiana, que é o que aborda a Goetia luciferiana, vamos dizer assim, que é uma das vertentes da magia luciferiana, vindo da adaptação, né, daquele trecho, aquele grimório dentro do Lemegeton, a gente tem uma visão um pouco diferente. Então, muitos do caminho da mão direita têm dificuldade de compreender o luciferianismo, que ele não é uma ideologia autodestrutiva ou negativa, tá? Ele avança no sentido de que nós devemos perseguir e pesquisar e reviver, né, as divindades pré-cristãs, os espíritos pré-cristãos. Esse é um dos fundamentos do luciferianismo moderno, certo? Porque o cristianismo primitivo alimentou a ideia de que os daimons, né, o que foram tratados como demônios pelos escritores cristãos, eles eram espíritos ruins, ou seja, tudo que não fosse anjo ou que não tivesse associado ao Deus dele, ao Deus deles no tempo, era tratado como espírito ruim. E é isso que nós tentamos combater, tá? Então, a necromancia é a base dos ritos da Goetia e a fonte, né, do tipo de magia praticada na Goetia. E a gente tem na Mesopotâmia Antiga, a gente tem no período dinástico assírio, a gente tem nos cultos cananeu-garítico, a gente tem também no Egito, na Grécia Antiga, um interesse muito grande na comunicação com a sombra dos mortos. É um interesse natural dos não cristãos, tá? De procurar o ideal ancestral, a ligação com os espíritos antigos, e dentro do cristianismo que isso foi, né, tratado como algo ruim, algo maléfico, tá? Mas para os pagãos em geral, não é algo maléfico, é algo perfeitamente comum. Você está buscando a conexão com os seus ancestrais. Bom, vamos falar então, tá, da estrutura e a origem do ritual da Goetia.
No Egito Antigo, nós tínhamos o deus Ptah, que era uma poderosa divindade que podia criar e moldar o que ele desejasse, pronunciando apenas uma palavra. O simbolismo e significado disso é fundamental para a gente entender, tá, pessoal? Se você honrar e evocar pela utilização da sua vontade, desejo e crença, você consegue uma manifestação no plano físico, certo? E a gente tem, né, um simbolismo no ritual egípcio, que é a abertura da boca, em que Ptah abre a boca, Thoth surge e as palavras de poder desatam qualquer restrição. É o simbolismo dentro desse ritual. E nesse rito, o participante assume a máscara divina de Sekhmet e constrange os poderes que funcionariam contra a vontade do magista. Ou seja, é através de palavras de poder e constrição, né, de poderes contrários que você conseguiria chegar ao resultado. Isso, na verdade, é muito semelhante à estrutura do ritual que nós vemos no Lemegeton, tá, pessoal? É uma forma muito semelhante. Você assumir uma máscara divina através de nomes de poder, constranger um espírito ou divindade. Esse ritual que eu falei é o ritual chamado abertura da boca, tá? Eu vou deixar para vocês um vídeo posteriormente explicando mais desse ritual. A estrutura desse ritual, pessoal, é de aproximadamente 1250 a.C., tá? E sobreviveu nos feitiços demóticos gregos e egípcios, que são datados do início aí do século 1 a 4 a.C., certo? E a evolução desses feitiços coptas, tá? Eles contêm uma estrutura bem semelhante, que é a Wina, poderosa divindade, a evocação do espírito sujeito com o propósito de ameaçar com castigo, tá? O espírito. Esse fundamento, né, a gente vê muito nos rituais escritos posteriormente, né, e cristianizados, como tem dentro do Lemegeton. E qual a diferença desses feitiços coptas antigos para, né, a estrutura do ritual trazido no Lemegeton? A resposta é simples, tá, pessoal? Você tem todos os nomes, né, divinos diferentes à tradição judaico-cristã, substituídos por nomes de Yahvé e anjos associados. A gente tem, por exemplo, né, a remoção do nome de Ereshkigal, que é uma deusa do submundo, e a colocação do nome de Yahvé, por exemplo. Então a gente encontra nas versões tradicionais do Lemegeton a mesma estrutura, tá? Em que a gente tem a utilização dos nomes e do panteão judaico-cristão para ameaçar os 72 espíritos com fogo e tortura. Esses métodos derivam da cerimônia egípcia, que é a abertura da boca, que a gente já falou, tá? E também em rituais de exorcismo babilônicos, que Jihar, o deus do fogo, né, ele convoca e queima os inimigos. Também é uma das fontes possíveis do Lemegeton, tá? Eles, na verdade, os textos do Lemegeton são compostos por uma estrutura cristã. Então, na concepção luciferiana e trazida pelo Ford, se você não é cristão, seria difícil, né, você estar ameaçando espíritos ou tomar essa ação de ameaçar espíritos com o nome da divindade cristã, tendo em vista que não é a divindade que você crê. E por isso, né, se surge aí uma outra sistemática com ensinamentos e nomes de poder diferentes, uma fundamentação diferente e nomes de poder diferentes para você estar, né, fazendo a ritualística da Goetia. Nós, luciferianos, entendemos que os nomes eles criam e moldam, assim como os antigos egípcios. Mas o método da feitiçaria não é só registrar um nome, tá? Não é só utilizar um nome de poder. É você entender que aquele nome de poder não vai estar constrangindo a divindade, mas ele vai estar te trazendo a energia, o poder que já habita dentro de você, para que você possa estar realizando a operação de feitiçaria, certo? A ideia é que esse processo, né, cause uma mudança no nosso eu superior, para realizar essa conexão. O eu superior, né, é uma temática um pouco mais complexa, que eu deixarei para abordar em outro vídeo, tá, pessoal? Mas é fazendo essa conexão do eu superior, tá, com o espírito ou divindade que você tenta chamar. Os nomes de poder, eles vão te dar a energia para isso, de um poder que já reside dentro de você.
Então sabemos que nos últimos anos o luciferianismo ele alcançou um nível de mudança na forma como abordagem mágica, e nós não vemos o conceito de bem e mal, tá? Nós não acreditamos nesse conceito de dualidade. Não tem um bem absoluto e um mal absoluto, tá? Todo mundo é capaz de tanto causar destruição quanto a criação. E nós entendemos que nós temos esses aspectos dentro de nós também. Nós temos a capacidade de criar e fazer o bem e também de fazer o mal. E a busca luciferiana é justamente pelo equilíbrio. Isso também está refletido dentro da prática na Goetia luciferiana, certo? Durante a prática das evocações, a ideia é que você consiga atingir o equilíbrio com a ajuda dessas forças, tá? Nós estamos sempre buscando isso, o equilíbrio, e através do nosso eu superior, certo? Nossa manifestação divina, nosso Deus pessoal, são nomes para um mesmo ser, um mesmo tipo de energia, certo? Através dele que nós temos, vamos dizer assim, um reforço nessa busca por conhecimento. Então, falamos dos nomes de poder, certo? Que são a diferença da Goetia tradicional para a Goetia luciferiana. A substituição dos nomes de Yahvé por nomes de outras divindades, certo? Mas não é só isso de que temos diferença. As Voces Magicae, que são palavras que nós não encontramos traduções literais, por exemplo. São palavras que aumentam a intensidade da feitiçaria, conhecidas como linguagem das sombras, né? O seu uso era muito comum no século II ao século IV depois de Cristo. Vocês conseguem ver bastante nos feitiços coptas, né? Os que a gente trouxe na aula de hoje, por exemplo, em que há palavras que elas não têm um sentido literal, mas elas ativam o nosso inconsciente, elas abrem portais, né, que intensificam a ritualística, mesmo que elas não tenham um significado literal, tá, pessoal? Também é uma diferença na ritualística da Goetia luciferiana, certo? Essas palavras também, né, algumas são mudadas. Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouco, tá? Um pouco sobre a Goetia luciferiana, a visão do Ford e a estruturação do sistema. É muito difícil, né, num período tão curto, eu estar resumindo toda uma sistemática. Mas eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que há de diferença entre a tradição salomônica e a tradição luciferiana. Se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva no canal, comente, deixe seu like e me diga, tá, que tipo de temas você quer ver aqui no canal, que tipo de temas despertam a sua curiosidade como ocultista, como luciferiano, como grande estudioso.